Olá a todos, eu sou Verônica Moura, enfermeira oncologista e coordenadora de ensino da Faculdade BP. Em virtude das comemorações do Dia do Enfermeiro e do Dia do Técnico de Enfermagem, eu estou aqui com a Cláudia Ates, que é gerente executiva de enfermagem do Hospital BP, que é um dos maiores complexos hospitalares do país e, consequentemente, um dos maiores equipes de enfermagem, equipe essa muito especializada. E, Cláudia, seja muito bem-vinda, né? E já vou começar, né, perguntando sobre a sua visão, né, em relação ao papel da equipe de enfermagem como um todo no atendimento humanizado ao paciente, principalmente numa instituição como a BP. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui falando um pouquinho de uma profissão que eu amo, né? Que é a enfermagem. A gente, dentro da BP, nós somos aí aproximadamente quase 3 mil, um pouco mais de 3 mil profissionais, considerando todas a nossa rede. E falar sobre a importância desse profissional no cuidado humanizado, eu entendo que a gente acaba sendo o elo, né, entre ciência, tecnologia e experiência do cliente. E aí está o grande desafio que esses profissionais aí que nós vivemos no dia a dia para fazer essas coisas acontecerem de maneira coordenada. Entendendo que, claro, a equipe multi ela é fundamental para o cuidado, mas quem está 24 horas tangibilizando essa humanização na perspectiva individual ao paciente, sem sombra de dúvida, são os enfermeiros, auxiliares e técnicos que estão diariamente no dia a dia executando isso. Então, se eu pudesse resumir em poucas palavras, seria isso. É isso mesmo, né, Cláudia? Tanto o enfermeiro como toda a equipe é a linha de frente do atendimento, é ele que está o tempo todo, às 24 horas com o paciente. E aí, como que a gente consegue equilibrar, né, a questão da qualificação técnica, né, porque o enfermeiro e toda a equipe, em especial o enfermeiro que está ali na gestão, ele tem que ter uma qualificação técnica, né? Acho que isso é obrigatório, então isso permeia toda a profissão, mas como que ele equilibra, né, a essência do enfermeiro na questão do cuidado humanizado? Eu vou dizer assim, a gente tem na enfermagem, acho que historicamente, a gente tem níveis hierárquicos, né? E claro que não é o que vale para um que vale para todo mundo, isso não é uniforme ou homogêneo. Então, sim, quando a gente fala de um enfermeiro ou de equipe que trabalha dentro da oncologia, obviamente ela vai ter alguns requisitos e algumas especificações técnicas importantes que ela precisa desenvolver dentro da sua especialização. Mas o que eu diria talvez de ponto fundamental quando a gente está falando de cadeira de liderança, acho que tem alguns soft skills que são importantes, que vai além do que a gente aprende na faculdade. Eu acho que liderança, olhando para o enfermeiro, ele tem uma carga importante de liderança, porque no fundo o enfermeiro acaba tendo um pouco esse papel de líder desde o momento da sua formação, mas os soft skills e a habilidade com a liderança, com gestão, com experiência, essa dinâmica e essa complexidade que é hoje a entrega do beira-leito, existe um componente que eu vejo como sendo muito importante, que é você se conhecer entendendo seus próprios limitantes, né? A gente fala muito sobre hoje saúde mental, né? E como é que a gente prevalece isso ao longo do nosso dia a dia de trabalho, não só a instituição, mas eu vejo que a busca pelo autoconhecimento dos profissionais também é fundamental para essa entrega. Cuidar de si também é importante para cuidar do outro, é isso que eu quero dizer. E é independente da sua linha técnica, porque claro, que eu disse, né? Ciência, tecnologia e experiência do cliente. Então, a ciência, a gente tem aí a própria faculdade hoje, né? O ensino, o BP, vem muito para chancelar aquilo que a gente tem de entrega hoje de qualidade dentro da BP. Eu acho que é mais um caminho que a gente tem construído para fomentar essa formação técnica fundamental para a entrega do beira-leito. Não existe o cuidado de excelência sem conhecimento teórico. Mas se eu me conheço, se eu tenho consciência daquilo que eu tenho de limitantes enquanto indivíduo, também hoje é fundamental para que essa entrega seja de maneira humanizada, de maneira cuidadosa e muito altamente qualificada, eu vou dizer assim, né? Então, é um desafio hoje estar dentro da saúde, ser enfermeiro, ser auxiliar e ser técnico. Acho que é um desafio por conta disso tudo, porque no fundo nós sempre cuidamos de vidas. A gente valoriza a vida dentro da BP. Mas para fazer isso eu também tenho que valorizar a minha. Então você também cuidar daquilo que é fundamental para você, para não perder ao longo da trajetória acadêmica ou profissional, acho que é fundamental para fazer essas conexões enquanto indivíduo mesmo, né? E o que a gente preza enquanto pessoa, para além daquilo que a própria carreira pede que a gente tenha, né? E que é a premissa básica. Exatamente, a premissa básica, né? Mas esse resgate, né, da essência do enfermeiro, da empatia,
do olho no olho, né, que constante e diária, essa troca, né? Então, quantas vezes, né, na minha profissão já aconteceu do paciente deixar de falar numa consulta, né, algo muito importante, porque a empatia, né, era com o enfermeiro. Então é para você que eu vou falar, é com você que eu tenho essa liberdade. E o inverso também é muito verdadeiro, né? Os pacientes, às vezes, e a gente vive isso em alguns momentos, né? O paciente, ele vive momentos de frustrações e de alegrias quando a gente está cuidando dele, né? E às vezes ele tem um posicionamento conosco que ele também não tem com outras disciplinas, seja na confiança que exerce com o time da enfermagem, pela proximidade. Por essa prática aí, 24 horas. Então, quando você convive com a pessoa há mais tempo, você fica mais à vontade também em dizer o que você pensa, né? E isso entra em vários limites, seja no limite de educação e às vezes no limite que a gente acha que não é muito adequado também enquanto profissional em receber, né? De repente uma fala que não é muito adequada ou um momento que, enfim, fala um pouco sobre o que o paciente está vivendo naquele momento, né? Então, isso é mais natural com a equipe de enfermagem porque a gente convive. Quanto mais você hello, quanto mais você tem convivência durante a sua internação, é com quem você vai ter mais esses momentos, né, de troca. De troca, né? E eu costumo dizer também que o paciente escolhe, né, o hospital, ele pode escolher o hospital, a clínica que ele vai, mas ele não escolhe a condição de doença, né? Então ele vai até o local, ele vai até um hospital por uma condição de doença. Então não é uma coisa boa. E nós não, nós, profissionais de saúde, nós escolhemos estar ali. Por um motivo ou por outro, nós escolhemos estar ali. Então, resgatar essa essência, né, do que é ser enfermeiro. Acho que nesse mês, né, de maio, que é o mês de comemoração, né, a nossa querida, né, Florence Nightingale, que é o nascimento dela. Então, a gente começa a resgatar, né, toda essa essência mesmo da profissão. E para encerrar, né, Cláudia, já chegamos ao fim, qual a mensagem que você deixaria, né, para os enfermeiros e para toda a equipe de enfermagem aqui da BP nesse mês de comemoração do enfermeiro e do técnico de enfermagem? Se eu primeiro parabenizar todos, né, porque eu acho que, e nós também, né, parabéns, claro. Verônica, afinal somos enfermeiros também, mas eu entendo, acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, seria, acho que você falou um pouquinho, seja do resgate da nossa essência, do nosso propósito enquanto a gente escolheu a profissão, mas sobretudo o significado que me faz manter na profissão, porque aqui a gente tem profissionais de diversas gerações, a gente fala muito das gerações, né? Então, tem gente que está nova no mercado, tem gente que geração Z, geração Y, enfim, então aí tem um mix de gerações. Mas independente da geração que você ocupa, eu acho que resgatar, eu acho que esse mês faz a gente voltar para aquilo que é o meu significado para fazer o que eu faço. Eu tenho um propósito agora, sei lá, muitas pessoas vão dizer, meu propósito agora é pagar meus boletos. Tudo bem, existe esse propósito, então faça isso com muita maestria, com qualidade, com segurança, que eu acho que é o que faz a diferença para o paciente que está deitado. Mas esse propósito, ele tem um fim, né? Porque a gente muda ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira. Agora, o que é de fato significado para eu fazer o que eu faço? Aqui a gente está falando da enfermagem, mas vale para qualquer profissão, né? Então, o que me move todo dia para levantar cedo, para, né, encarar todos os desafios do dia a dia. Para entrega, obviamente, nós estamos na saúde, somos enfermeiros e a gente vai cuidar de gente doente, né? É isso. É isso. A gente escolheu isso lá atrás. Então, resgatar qual foi o meu motivo para começar e qual que é o meu significado diário para fazer o que eu faço, eu acho que é fundamental para a gente conseguir entregar uma enfermagem de qualidade, com autonomia, com segurança, com qualidade e, de fato, estabelecer a enfermagem no papel que ela realmente precisa estar, que são profissionais autônomos com muita bagagem científica e de qualidade assistencial, né? Eu vejo isso. Exatamente. Bom, Cláudia, agradeço na sua presença aqui conosco. Também quero deixar meus parabéns, né, pela liderança que você ocupa aqui na BP, cuidando aí de mais de 3.000 profissionais, né, e mantendo a qualidade, né, a segurança dos nossos pacientes e todos que aqui procuram para se cuidar, para tratar de algo, né? Então, meus parabéns.
Obrigada. Por todo o seu papel aqui conosco. Obrigada. E aí só um pedacinho final que eu queria só deixar um recadinho, não é bem um recado, mas quando você agradece a mim, você agradece também a todos os líderes, né, que hoje fazem essa roda girar de uma maneira com muita qualidade e segurança. Então eu estendo aí, eu agradeço o convite a mim, né, primeiro o convite, agradeço as palavras, mas estendo também a todos os gestores, né, seja gerentes, coordenadores, supervisores, enfim, que hoje fazem essa entrega chegar efetivamente até os nossos pacientes, né? Que no fundo é isso que importa. É isso mesmo, porque o nosso papel, o nosso objetivo, na verdade, é o paciente. Sem sombra de dúvida. Não é mesmo? Bom, então chegamos ao fim e em nome da Faculdade da BP, os nossos mais sinceros parabéns a toda a equipe de enfermagem da BP. Obrigada.